galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física, diretamente aqui dos estúdios do canal Educação. No primeiro horário, a gente trabalhou apenas teoria, envolvendo aí o conteúdo de experimento de Oersted, condutor retilíneo, fontes de campo magnético e espira circular. Agora, jovens, a gente vai trabalhar com a parte prática da nossa aula, tá? Então, a gente vai agora trabalhar com questões, ok? Para começar, vou trabalhar aqui uma primeira questão que fala aí dos condutores retilíneos. Ela diz assim: um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente de intensidade 2 amperes. Qual a intensidade do campo magnético do fio a 50 centímetros? Jovens, vamos lá. Eu tenho as seguintes informações. Veja só. Eu tenho a intensidade que vale 2 amperes. Eu vou ter a distância R ou a distância D valendo 50 centímetros. Além disso, ele me deu a permeabilidade magnética igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7. Beleza? E quer que eu descubra quanto vale o campo magnético. E agora, professor, como é que a gente faz? Só substituir na expressão. Cuidado para você não confundir as expressões, tá? Aqui nós estamos falando de condutor retilíneo. Então eu vou ter que usar a expressão com o π. Não é isso? Essa expressãozinha é a que tem o π. A expressão que não tem o π é só a expressão da espira circular. Lembrados disso, né? Então vamos lá, jovens. B é igual a coeficiente vezes I igual a 2πr. Tá? Essa é a expressãozinha com o π. Beleza? Substituindo os valores, galerinha, nós teremos 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente que vale 2. Tudo isso dividido por 2π vezes, olha só, 50 centímetros. Posso usar em 50 centímetros assim? Não posso, né? Eu tenho que transformar para metros. Transformando 50 centímetros em metros, eu tenho que voltar, olha só, 2 casas decimais. Não é isso? Então, fica 0,5. 0,5. Cancelando aqui, jovens, π com π, ficará em cima, no numerador, 4 vezes 2, vezes 10 elevado a menos 7, e no denominador fica 2 vezes 0,5. Multiplicando aqui, jovens, 2 vezes 0,5, eu vou produzir
4 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 1. Confere? 2 vezes 0,5 é 1. Então, sobra lá no numerador 8 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 7. Olha só, 4 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 7. Que esse 4 vezes 2 multiplicado dá 8, né? Então, esse é o valor do nosso campo magnético. Tá bom? Não teria problema, Gabriel. Não teria problema. Não é isso que você quer fazer aqui, ó. Esse com esse 2 pode simplificar. Só que aí você teria que dividir 4 por 0,5. 4 por 0,5 dá 8. Então, daria a mesma coisa. Ok? Dúvidas, jovens? Podemos passar para o próximo exemplo, próxima questão? Bora lá. Próximo exemplo. Um fio metálico reto e extenso é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 4,5 amperes. A intensidade do campo magnético a 30 centímetros do fio é de... Então, galerinha, eu tenho a intensidade da corrente elétrica, um valor de 4,5. Então, veja só. Eu tenho os seguintes dados. Corrente elétrica vale 4,5 amperes. Eu tenho a intensidade do campo magnético, que é o que eu quero descobrir. Confere. Mas ele diz que essa intensidade de campo magnético, que é o que nós queremos saber, ela aparece quando eu tenho 30 centímetros do fio. Então, não é que o fio tenha 30 centímetros, mas eu que estou a uma distância de 30 centímetros do condutor retilíneo. E também nos forneceu o valor da constante, certo? E aí a gente precisa encontrar quem é o campo magnético. A permeabilidade magnética é a do vácuo. Eu tenho um raio de 30 centímetros e tenho uma corrente de 4,5 amperes. Jovens, nós vamos usar essa expressãozinha aqui, tá? E aí fica com vocês. Vou dar o tempinho aí para vocês. Já responderam já? Eita, povo ágil. Eu ia dar o tempo para você, mas vocês já responderam já. Bora lá, então? O povo está sabendo. Gostei de ver. Pois deixa eu passar aqui para a próxima tela.
para a gente responder juntos. Bora lá. Campo magnético B é igual a μ0I sobre 2πr. Campo magnético B é igual a 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 4,5. Dividido por 2 vezes π vezes 0,3. Professor, de onde saiu esse 0,3? Me diga aí. Esse 0,3, jovens, ele saiu desse raio que é 30 centímetros. E eu não posso usar 30 centímetros, eu tenho que usar em metros, né? Então, eu volto 2 casas decimais, vai dar aí um total de 0,3 metros. Perfeito? Show de bola? Galerinha, então por isso que eu tenho aí o 0,3. Certo? Vamos lá, vamos simplificar aqui o Vamos lá, jovens. Voltando aqui, veja só. Então, eu posso cancelar aqui esse 2, simplificando por 2, que dá 1, né? E se a gente simplificar esse 4 aqui também por 2, fica 2, confere? Sim ou não? Então, veja só. Vai ficar assim. Campo magnético B é igual a 2 vezes 4,5 vezes 10 elevado a menos 7. Perfeito? E embaixo fica o quê? 0,3. Galerinha, 4,5 vezes 2 dá 9, confere? Olha só, 4,5 vezes 2 dá 9. Então, fica 9 vezes 10 elevado a menos 7. E esse 0,3
eu continuo com ele aqui. Professor, não gosto de dividir número com vírgula. Pois vamos tirar essa vírgula. A gente pode mover essa vírgula para a direita, mas eu tenho que fazer a mesma coisa com 9. Como é que fica meu número? Vai ficar assim, né? Aqui embaixo ficou 3. Aqui em cima ficou 90 vezes 10 elevado a menos 7. 90 por 3 dá 30, né, jovens? 30 vezes 10 a menos 7. Como eu não posso representar notação científica por um número maior do que 10, eu não posso usar um número maior do que 10, eu volto uma casa decimal. Quando eu faço isso, eu acrescento 1. Ok? Então, nós ficamos com campo magnético igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6. Por que menos 6, professor? Porque eu tenho a subtração dos expoentes aí da nossa potência decimal. Tá? Então, fechamos 3 vezes 10 elevado a menos 6. Ficaram com alguma dúvida nessa questão? Só a dúvida agora é só o gabarito. Vamos lá, tirar essa dúvida. Olha só. Letra A. Letra A é o nosso gabarito. Show de bola, né? Tranquilidade, né, jovens? Meus queridos, vou dar mais um tempinho agora para vocês nessa questão, tá? Agora é com vocês. Vou te dar aí 2 minutinhos e a gente volta já.
Vamos lá, jovens? Fizeram aí? Deu certo? Como é que estamos? Tem 2 resultados aí. Só pode um, só pode um. Bora lá. Um fio retilíneo muito longo é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes. Considerando o fio no papel, olha só, o fio no plano do papel, caracterize o vetor indução magnética, ou seja, você vai dizer qual é o campo magnético no ponto P situado nesse plano. Considere a permeabilidade magnética igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7. Show de bola, né? Galerinha, substituindo os dados, primeiro vamos analisar cada um deles, né? Aqui analisar cada um deles. A questão disse que a permeabilidade magnética é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metros sobre amperes. Galerinha, ele também falou que a corrente elétrica, olha só, vale 5 amperes. Perfeito? Além disso, o raio R, ele vale 0,20 metros. E eu quero saber quanto vale o campo magnético. E aí, jovens? E aí? Você vai utilizar expressãozinha para o fio condutor retilíneo. μ0 vezes I é igual a 2π vezes R. Beleza? Galerinha, vamos lá. Substituir aí os valores. Quem é o coeficiente? 4π vezes 10 elevado a menos 7. Vezes, quem é a corrente elétrica? 5. E aí eu utilizo aqui, ó, 2 vezes π vezes o raio, que é 0,2, né? Simplifica essa expressão, simplifica a expressão. Olha só, π vai embora com π. Tá? π vai embora com π. Eu posso multiplicar, olha o que eu vou fazer. Eu posso multiplicar logo os números do denominador com os números do numerador. Ó, 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20, né? Então fica 20 vezes 10 elevado a menos 7. Dividido por 2 vezes 0,2. 2 vezes 0,2 dá 0,4. Já fiz logo as devidas multiplicações, para a gente fazer igual na questão anterior, né? Questão anterior eu movi a vírgula, para ficar mais simples.
movi uma casa decimal para a direita, no denominador, faço a mesma coisa no numerador. Então, fica 200 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 4. Quando a gente dividir 200 por 4, o resultado é quanto, jovens? 50 vezes 10 elevado a menos 7. Ok? Para simplificar ainda mais, para deixar do jeito que a notação científica gosta, para obedecer todas as regras, o nosso campo magnético ele vai dar 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Professor, por que dá esse valor? Lembra, jovens? Eu somo mais 1 toda vez que eu vou mover uma casa decimal para a esquerda. Foi isso que eu fiz. Transformei 50 em 5 e somei mais 1 no expoente. Dúvidas até aqui? Dúvidas até aqui, jovens? Nenhuma dúvida? Show de bola. Fazer mais um, né, professor? Vamos lá, vamos lá. Hoje a aula é de questões. Hoje a aula é de questões. Agora a gente começa a trabalhar com as espiras. Agora eu não vou trabalhar com o campo magnético num fio retilíneo mais não, tá? Agora eu vou trabalhar com a espira circular. Diz assim: uma espira circular de raio 2 metros é percorrida por uma corrente de 50 amperes. Então, veja só, o raio da espira é 2 metros. E uma corrente de 50 amperes passa por ela. Sabe-se que no meio onde a espira se encontra, tem permeabilidade 4π vezes 10 elevado a menos 7. Calcule a intensidade do vetor indução magnética no centro da espira. E aí você vai considerar que o π vale 3. Então você vai adotar os seguintes dados, olha só. Vamos lá. Corrente elétrica I vale 50 amperes. Permeabilidade magnética vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tesla vezes metro sobre ampere. Eu também tenho o raio R da espira, que vale 2. E eu quero encontrar, jovens, o campo magnético. Sabendo que o π nós vamos considerar igual a 3.
Veja só, já tenho tudo nas unidades necessárias, no padrão que tem que estar. Então, substituindo os valores, nós teremos B igual a coeficiente vezes I sobre 2 vezes R. Não tem π no denominador para essa expressão, né? Então, nós temos, substituindo os dados, que o coeficiente, a permeabilidade magnética, vale 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente, que vale 50 amperes. Além disso, eu tenho aqui, 2 vezes o raio. O raio é 2. Tá? Já vou logo substituir o π, né? Vamos logo substituir o π. O π vale 3. Então, ao invés de colocar aqui 4π, eu vou colocar 4 vezes 3. Todo mundo entende, né? Todo mundo compreendeu aí o porquê de colocar 4 vezes 3, né? Substituindo os valores e agora simplificando a minha expressão, eu fico aqui com 4 vezes 3 vezes 50 vezes 10 elevado a menos 7. Embaixo, no denominador, eu fico só com o 4, que é 2 vezes 2. Olha o que eu vou fazer, jovens. Cancelar aqui 4 com 4. 4 com 4. E aí eu fico com 3 vezes 50. Quanto é 3 vezes 50? 150. E aqui, o 10 elevado a menos 7. O que eu vou fazer, galerinha? Olha só. Tenho que voltar 2 casas e acrescento 2 aqui. Professor, por que a gente tem que voltar 2 casas? Porque se eu voltar só uma, 15 não faz parte do meu intervalo, né? 15 não dá certo. 15 ainda é maior que 10. Então, eu tenho que mover 2 casas para ficar 1,5. Mas quando eu movimento cada casa para a esquerda, eu aumento 1 no meu expoente. Porém, o expoente já é negativo. Aumentando 2, olha só, eu vou aumentar, então eu vou somar. Mas quando eu tenho uma soma e um expoente negativo, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. Exatamente, Érica. Então, fica 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. Isso em Tesla. Muito bem, galerinha. Estão atentos. Estão atentos. Participação aí da galerinha pelo YouTube. Excelente. Galerinha que está pelo IPTV, eu quero a participação de vocês também. Tá bom? Galerinha que está nos acompanhando, ficou alguma dúvida? Pode sim, pode sim. Se a gente
simplificasse de tal maneira, dessa maneira, era para dar a mesma coisa, tá? Que ia ficar 12 no denominador e 4, perdão, 12 no numerador e 4 no denominador, né? 12 dividido por 4 dá 3. Aí ficaria 3 vezes 50 também do mesmo jeito. Bom, jovens, 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 seria uma intensidade pequena ou forte para um campo. Bom, eu tenho um raio muito grande, né? Eu tenho uma distância muito grande. 2 metros para a atuação do campo magnético é muito grande. Certo, Érica? Porém, 50 amperes também é uma corrente muito forte. 50 amperes já é considerado uma corrente muito forte. Por exemplo, nós, seres humanos, com qualquer miliampere, nós já começamos a sentir efeitos negativos. Certo? 1 miliampere, até 3 miliampere, não, até 3 ampere, de 100 miliampere até 3 ampere, nesse intervalo, isso pode causar até ataque cardíaco do coração. 3 ampere já pode causar morte para um ser humano. Então imagina 50 ampere, é uma corrente forte. E aí isso vai dar ao campo magnético um poder também forte, né? Então, esse valor pode ser considerado um valor grande para o campo magnético, tá? Vamos lá, galerinha. Continuando aqui. Vou dar um tempinho para vocês. 2 minutinhos. E a gente volta depois desse time. 2 minutos.
E aí, jovens? Gabriel. E aí? Vou anotar aqui os dados para vocês, olha só. Uma espira circular, quando percorrida por uma intensidade I de corrente elétrica, gera um campo magnético que possui o triplo do valor referente à corrente elétrica. Então, olha o seguinte. Eu vou produzir uma corrente elétrica de intensidade I. Então, a corrente você vai usar valendo I. E o campo magnético que eu vou produzir vale 3 vezes I. Determine o valor do raio da espira. Eu quero saber o valor de R. Quando a permeabilidade magnética vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tesla vezes metros sobre amperes. E aí eu quero saber qual é o valor desse raio. Tá bom, jovens? Beleza? Exatamente, exatamente. Isso mesmo, jovens. Galerinha que está participando aí pelo YouTube. Tá correto. Tá correto. Agora a gente tem que deixar só em função de R, né? A gente tem que deixar só em função de R. Vamos lá. Qual é a expressãozinha para a espira? μ0 vezes I sobre 2R. O R é o que eu quero descobrir, viu, jovens? Então, eu vou substituir o B valendo 3I. A permeabilidade, ela vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. E a corrente continua valendo I. Dividido por 2 vezes o raio, que é o que eu quero descobrir. Fazendo meio pelos extremos, nós teremos... Vou fazer direto, tá? Olha só. Vou multiplicar direto. 2 vezes 3 dá 6. Então, fica 6 vezes I vezes R. Confere? Aqui do outro lado, já vou também substituir direto. O π, a questão diz que vale 3. O π, a questão diz que vale 3. Então, 4 vezes 3 dá 12, né? Vezes I, vezes 10 elevado a menos 7. Você vai passar o 6i dividindo. O 12i vezes 10 elevado a 7, a menos 7. Então, fica assim, ó. R é igual a 12i vezes 10 elevado a menos 7. Dividido por 6i. Ó, I vai embora com I. E o 12 você divide por 6.
Tabuada aí do 6, né? 12 dividido por 6 dá 2. Então fica 2 vezes 10 elevado a menos 7. Isso tudo em metros. Gabarito, jovens? Letra E. Tá? Aí você faz direto, né? Faz por 6 mesmo, porque já simplifica direto. Bateu com o resultado de vocês, né, galerinha? Tranquilidade. Podemos prosseguir. Vamos lá, mais uma. A gente tem que praticar. Sexta questão. Teórica, tá? Leia as afirmações a respeito do campo magnético gerado por uma espira circular. Olha só. Primeiro, o módulo do campo magnético gerado por uma espira circular é diretamente proporcional ao seu raio. Então você vai dizer se está verdade, se essa é verdade ou se ela é falsa. Se a corrente elétrica que flui por uma espira for dobrada, o campo magnético gerado por ela será 2 vezes maior. E 3, o sentido da corrente elétrica não interfere na direção e sentido do campo magnético. Vou dar 2 minutinhos para vocês analisarem e a gente volta já. 2 minutos. Muito bem, galerinha. Muito bem. Vamos agora analisar aqui cada uma das afirmativas. Primeira, estão dizendo que é letra E, né? Se for letra E, a primeira está falsa. O módulo do campo magnético gerado por uma espira é diretamente proporcional ao seu raio. Bem aqui ele, ó, errou.
é inversamente proporcional. Quanto menor o raio, maior o campo. Tá? Observa a expressãozinha do campo magnético para a espira circular. Olha só. Quanto maior o campo, mais perto do centro da espira eu tenho que estar localizado. Bom, então a primeira ela é falsa, está errada. 2. Exatamente, né? Exatamente. Cansei de falar isso durante as aulas. Quanto mais perto do centro, ou quanto menor for o raio da espira, maior será o campo. Então, é inversamente proporcional. 2. Se a corrente elétrica que flui para uma espira for dobrada, se a corrente dobrar, o campo magnético vai ficar 2 vezes maior. Agora a gente vai analisar o seguinte: campo magnético, corrente elétrica. Os dois são diretamente proporcionais, né? Os dois são diretamente proporcionais. Galerinha, a 2 está correta. A 2 está correta. Tudo indica que é realmente letra E, mas ainda tem a letra B ali, né? Bora ver a terceira afirmativa. O sentido da corrente elétrica não interfere no sentido do vetor campo magnético. Errada, jovens. Errada. Interfere, tanto que nós usamos a regrinha do relógio ou regra da mão direita, né? Envolvente. Ficamos aí com a letra E como sendo o gabarito correto. Parabéns a Érica, ao Gabriel que estão aí acompanhando a gente. Tá? Parabéns, parabéns, parabéns. Marcaram aí o gabarito correto. Próxima questão, pelo que eu vi, não tem nenhuma dúvida, né? Olha só. Questãozinha número 7. Questãozinha número 7. E me perguntaram lá em cima, professor, no Enem costuma cair questões assim? Já caiu uma vez uma questão de cálculo que envolvia aí um solenoide e o cálculo era grande assim também. O cálculo era grande, tá? Então tem que estar preparado, tem que saber a expressão de cada das fontes magnéticas. E o bom é que as fórmulas são parecidas, né? O bom é que as expressões elas são parecidas. Poucas mudanças e dá para você lembrar das mudanças. Vamos lá. Uma espira circular com diâmetro igual a 4π centímetros é percorrida por uma corrente elétrica de 4 amperes, conforme a figura. Vou considerar que o meio é o vácuo, tá? E aí ele diz o seguinte: o vetor campo magnético no centro da espira é perpendicular ao plano da figura. Então, nós sabemos, olha aí, a direção. Que o vetor campo magnético é perpendicular à espira. Cuja orientação e a intensidade são. Aí ele quer saber o sentido e a intensidade. Quando ele fala orientação, ele está querendo saber se o campo é de entrada ou de saída. E a intensidade, ele quer saber o valor desse campo. Né? Bom, galerinha, usa a regrinha da mão direita. Usa aí a regrinha do relógio, né? Se você percorrer a tua corrente num sentido
anti-horário, o que acontece com o restante dos dedos? Saem pelo centro da espira. Saem pelo centro da espira. Então, campozinho magnético, ó, é um campo de saída. Exatamente. Exatamente. E aí o campo é para fora. Não pode ser para dentro. Tem que ser para fora. Então, ficamos aí entre A, D e E. Ok? Jovens, o restante dessa questão vai ficar com vocês. Vocês vão responder essa questãozinha em casa, tá? Analisem bem essa questão. E aí, na aula de terça-feira, eu vou trazer essa questãozinha respondida para vocês. Certo? Ficamos aqui na 7ª questão, né? Pois, terça-feira eu trago ela para a gente responder na aula da tarde. Beleza? Jovens, bom final de semana a todos. Nos encontramos agora no próximo encontro, na terça-feira de aulas aqui do canal Educação. E fiquem com Deus, jovens. Até a próxima.